Olá, novamente com muita alegria damos seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Estamos fazendo o estudo cronológico, temos contado com a sua audiência, a sua conexão pelo Facebook, pelo YouTube, e é com muita alegria, já avançando, são mais de 2 anos já de Revista Espírita que nós estamos estudando. Hoje, a revista de julho de 1860. É uma revista que tem poucos artigos, mas artigos muito propícios, úteis, relevantes para as nossas reflexões doutrinárias. Na revista de julho de 1860, nós vamos encontrar 6 artigos. O primeiro deles, como já vem acontecendo há alguns meses na revista, Kardec começa com o Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele sempre sintetiza as atas que aconteceram no mês anterior, reuniões de cunho administrativo, reuniões mediúnicas, e Kardec traz para nós, particularmente, tenho aprendido muito com esses boletins. Ainda que as notícias sejam mais resumidas, tem trazido para mim um conhecimento extraordinário. São pontos tratados na Sociedade Parisiense que realmente nos ajudam e muito a entender a doutrina espírita, sobretudo quando há os apontamentos de Kardec, o nobre codificador, e às vezes espíritos superiores, principalmente São Luís, que vinha em socorro para trazer sempre orientações adicionais, valiosas. Neste boletim, Kardec começa com os assuntos administrativos e ele noticia aqui a ausência de membros da direção e da comissão da Sociedade Parisiense. Lembramos que era o primeiro centro espírita do mundo, aquele primeiro momento. Hoje em dia temos, as casas espíritas se multiplicaram. Nós temos aí milhares de casas espíritas com seus estatutos, mas a Sociedade Parisiense foi a primeira e serve, sim, de modelo para nós. Mas naquele primeiro momento havia uma avalanche de curiosos que poucos somariam naquelas reuniões mediúnicas ou de estudos. Então Kardec teve que criar um controle rigoroso para aqueles que quisessem fazer a adesão, que estavam realmente movidos pela seriedade do aprendizado. E aqui Kardec noticia que já há mais de 3 meses que estavam ausentes, o que geraria pelo estatuto a exclusão e a substituição. Eram 3 meses de faltas injustificadas. Trazendo para os nossos dias atuais, fazendo um paralelo, isso nos remete às ausências injustificadas da casa espírita. Naturalmente que hoje, um pouco diferente, dificilmente vai se optar por essa exclusão, até porque as casas espíritas hoje estão mais abertas, acolhendo as pessoas, não há necessidade de uma adesão formal, que naquela época, como dissemos, foi importante para o espiritismo inicial, ali na Sociedade Parisiense em particular. Hoje a pessoa frequenta o estudo, assim, vai ao Evangelho, ao passe da casa espírita, principalmente ao Evangelho, que é a porta de entrada, ela tem mais liberalidade, ninguém cobra presença e assiduidade. O importante é que a pessoa vá tomando consciência e ela se cobre da necessidade de ter esta assiduidade no templo religioso, na casa espírita, para o seu aprendizado, para a sua espiritualização, para a sua disciplina, e ela vai percebendo quão útil é para ela esta presença regular na sua formação, no seu aprendizado, no seu crescimento espiritual. Quando a pessoa está no grupo de estudo, ali já há mais responsabilidades, assim como nas tarefas mediúnicas, é preciso responsabilidade, disciplina.
Nesses grupos, estudo e mediunidade, ninguém é obrigado, não há uma obrigação. É importante, é útil, mas a pessoa, quando faz essa opção, ela tem que, esta escolha de ali estar, de fazer com responsabilidade, com seriedade, como se fosse qualquer compromisso que a pessoa assume, normalmente de cunho material, no trabalho, com a família. É importante dar conta desses compromissos. A pessoa que não dá conta de compromisso algum, já revela um defeito moral, a indisciplina. E é importante o espírito ir trabalhando na atual reencarnação, se ele traz essa tendência à indisciplina, à dificuldade de regras, de horários, que ele vá se autoanalisando para construir estes hábitos saudáveis. O dirigente das casas espíritas, do estudo, do mediúnico, naturalmente que quando começa a perceber essa ausência prolongada, injustificada, é importante fazer um contato. Não assim em tom de cobrança, de um rigor exagerado, mas para saber de fato o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa se afasta durante meses, ninguém liga para ela perguntar, olha o que houve, você ficou doente, está precisando de alguma coisa. Às vezes acontece esta falha na casa espírita, dos dirigentes, dos frequentadores do grupo, onde se espera que, com o passar do tempo, se construam amizades saudáveis, vínculos positivos. Na mediunidade, é muito importante, até o grupo mediúnico, essa característica da homogeneidade, conforme já vimos, vai repercutir, inclusive, na produtividade, na qualidade daquele grupo. Os espíritos vão percebendo esta união, podendo trazer espíritos mais endurecidos para serem ali acolhidos, porque percebem esta união de sentimentos, o que cria um ambiente espiritual muito propício para atender determinados tipos de espíritos mais primitivos, mais atrasados. Então é importante o dirigente, percebendo, com muita amorosidade, de forma reservada, não na frente dos outros, para não criar nenhum constrangimento. Liga, cobra, olha, faz algumas semanas que você não vem, estou ligando para saber se está tudo bem, se está precisando de algo, se coloca à disposição. Se a pessoa não tiver nada que justificasse, ele de forma muito sutil, olha, é importante a sua presença, a disciplina, assim, um grupo mediúnico com mais razão, olha, você está faltando, você é uma peça importante, volte, você vai poder, não vai poder, enfim, é importante ter este controle. Kardec, de uma forma um pouco mais formal, tinha este controle, e lá havia após 3 meses de falta injustificada, esta exclusão. Mas assim, repito, trazendo para a nossa realidade das casas espíritas atuais, é importante os dirigentes estarem observando, porque já vi reclamações de pessoas que tiveram que se ausentar por doença, por problemas variados, que justificavam, e ninguém foi lá perguntar se ela precisava de alguma coisa. Falaram, nossa, ninguém me ligou, ninguém do grupo se preocupou, e isso é muito triste, porque estudar o Espiritismo tem que desenvolver em nós a melhoria do sentimento. E a melhoria do sentimento nos faz preocupar-se com o próximo, ser útil. Então, quando a gente nota, a gente tem que fazer este contato, ligar. Claro, se a pessoa não quiser dar satisfação, não quiser fazer nada, a gente perceber a hostilidade do outro lado, nós respeitamos. Mas pelo menos uma tentativa para que ela se sinta de novo convidada, se sinta acolhida e possa, se for o caso, fazer esse movimento de retorno ao grupo de estudo, ao mediúnico ou à casa espírita. Um outro ponto assim muito importante diz respeito aqui que Kardec trata. Ele cita aqui um caso de 2 pessoas, ele diz aqui uma jovem, uma pobre moça, que conheceu uma outra e demonstraram uma simpatia recíproca muito intensa. Ela diz assim, interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse: a jovem tinha sido filha da outra em vida anterior. Havia sido abandonada e na presente existência posta em seu caminho para lhe dar ocasião de reparar a falta, protegendo-a, o que ela está resolvida a fazer. Então vejamos o Espiritismo explicando estas simpatias à primeira vista. Fora do círculo familiar, nós conhecemos uma pessoa do trabalho, do tempo religioso, e sentimos assim uma ligação afetiva profunda à primeira vista. Parece que conhecemos a pessoa
de há muito tempo. Pouco tempo de conversa ali, aparecem, surgem diversas afinidades. E dali nasce, muitas vezes, uma amizade muito bonita. Então, sim, como vemos aqui, certamente estaremos diante de simpatias, vínculos que foram construídos em vidas transatas. Hoje é um reencontro. Então, há esta simpatia à primeira vista. O Livro dos Espíritos trata da questão das simpatias e antipatias. Às vezes, não é algo tão intenso que tem o nascedouro em outras vidas. Às vezes, a gente conhece uma pessoa, vai convivendo, e em pouco tempo começam a surgir afinidades, gostos semelhantes, e claro que ali nasce uma amizade por conta dessa identidade de gostos. Então, muitas vezes está se construindo ali, é um primeiro contato, está se construindo uma amizade. Normalmente as simpatias de vidas passadas, elas são mais intensas, profundas. A gente encontra a pessoa, normalmente a gente já sente um vínculo, uma atração sem saber porquê, conversa poucos minutos ou pouco tempo e já se percebe que há um vínculo diferente. E isso às vezes acontece fora do lar, como estamos vendo, e dentro do lar, às vezes, espíritos afins estão ali se reencontrando na família, e isso se desdobra através de uma convivência mais fraternal, mais tranquila. O Espiritismo é tão belo porque isso às vezes até tira alguns conflitos que algumas mães faziam. Porque às vezes a mãe, o pai, tem 2, 3, 4, 5 filhos, uma prole numerosa, e às vezes a mãe sentia conflitos. Ela não, naturalmente que não reconhece isso exteriormente, mas por ter às vezes afinidade mais com um do que com outros filhos. E muitas vezes esta afinidade mais intensa com um ou com alguns filhos do que em relação a outros, é porque esses espíritos nós já tivemos vivências positivas, simpatias, vínculos construídos no passado. Então, hoje, na família, a gente sente um vínculo maior. Mas, como mãe e pai, o nosso compromisso é de desenvolver esta afetividade pelos outros também, educando a todos, envolvendo a todos dentro das mesmas regras, do mesmo sentimento. Às vezes tem as antipatias, né? Que também podem ser divergência de ideias. A gente conhece alguém, a pessoa pensa diferente de nós, os gostos são diferentes, a gente vai convivendo com a pessoa, não tem nada em comum, e às vezes ali surge uma antipatia, a gente até evita a pessoa. Então, às vezes são antipatias por pensamentos diferentes. Às vezes é à primeira vista. Encontra a pessoa, já não vai com a cara da pessoa, não dá certo, sente uma repulsa instintiva. Podemos estar diante de antipatias de vidas passadas. E o reencontro é para que isso possa ser resolvido. Então, aquele mais lúcido, ou se os dois tiverem essa lucidez, é importante insistir dentro do possível ali para superar essas animosidades que também, às vezes, poderão estar dentro do lar. Animosidades repulsas entre pais e filhos, que acontecem, são espíritos que estão ali na família para, não por acaso, mas para ser construída a reconciliação. Então, isso é um capítulo muito bonito dentro da doutrina espírita. A gente vê que como o boletim da Sociedade Parisiense, desse mês em questão aqui que estamos estudando, está muito belo, muito cheio de informação. Tem uma fala aqui de São Luís, numa reunião, ele diz assim: São Luís completa a comunicação com informes sobre mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados. Recentemente, talvez muitos que estão nos assistindo não estão vendo já mais adiante no tempo, só para nos situar quando estamos gravando este programa. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Recentemente assistimos uma live do nosso querido Divaldo Pereira Franco, inclusive ele falava sobre o livro novo, né? No rumo do mundo de regeneração, e na parte das perguntas surgiu algo a respeito. Alguém perguntou se ele já tinha ouvido, perguntou o que acontece com os grandes tiranos da humanidade, que causaram sofrimento a milhares, quiçá milhões de pessoas. Como é que ficam? Como é que fica? E eu já tinha ouvido uma referência ao Chico, que ele teria dito, Emmanuel teria comentado a ele que, por exemplo, aqui um dos maiores tiranos da Terra, se não o maior, Adolf Hitler, ele estaria no planeta, agora não é planeta mais, mas um corpo sideral, Plutão, em 1000 anos, em reeducação.
E confesso que quando eu vi, deixei a ideia de quarentena. E aí eu vi o Divaldo fazendo referência, diz que testemunhas que ele conhecia, que ele tinha vínculo, estavam presentes quando o Chico fez essa observação, o que nos dá alguma autenticidade. Por que eu tive esse cuidado? Aqui só um parênteses rápido, porque às vezes a gente, infelizmente, algumas poucas pessoas, às vezes colocam palavras ou ideias na boca do outro que não é verdade. Então, infelizmente, o Chico já retornou ao mundo espiritual já há muito tempo, e já vimos, infelizmente, alguns que, não, eu ouvi o Chico dizer, o Chico me disse isso, me confidenciou aquilo, e você para pensar, não é do feitio do Chico falar aquilo, ou aquela ideia não é doutrinária, é uma ideia estranha à doutrina, de forma que não poderia ter partido de um espírita como Chico Xavier. Então, alguns se valem desse expediente, colocam na boca do Chico uma ideia pessoal, né, e para que isso possa ganhar uma amplitude. E como o Divaldo fez a confirmação, e São Luís aqui está falando, há mundos, há corpos celestes, que são destinados a esses grandes tiranos, esses espíritos que realmente se complicaram muito, e que normalmente eles não têm condições nem energéticas, fluídicas de continuar no mesmo planeta, por conta das perseguições espirituais. Já pensou, por exemplo, um Hitler, milhões de espíritos por ele prejudicado, morto, que não perdoou, e desejam se vingar. Então há espíritos que o mal causado é tão grande, que até por proteção deles, porque a lei de Deus é de misericórdia, eles são retirados e vão para outros mundos, né? E não reencarnarem-se propriamente, às vezes ficam na erraticidade daquele mundo, que tem essa característica, né, de mundo destinado, como ele diz aqui, a castigo de espíritos, castigo que no sentido de reeducação, que Deus não castiga no sentido, na acepção literal da palavra, né? Nós estamos colhendo aquilo que plantamos, e esses espíritos ficam lá, nesse estado de reflexão, para que possam despertar, se arrepender, ficam às vezes por tempo determinados, né? Fala-se do rito de 1000 anos, e para que possa rever os erros e começar espera-se um início de arrependimento, né? Para que esse espírito continue a sua trajetória de reabilitação espiritual, porque todos, sem exceção, se reabilitam, é da lei do progresso. Nós trazemos dentro de nós o gênio divino da perfeição. Então, o mal é transitório. O progresso, o bem, a plenitude, que vamos atingir o estado de pureza espiritual, é a nossa destinação. Kardec anota aqui uma influência à distância que o médium pode exercer sobre outra pessoa para lhe ajudar o desenvolvimento mediúnico. Também é uma observação importante. Existem médiums mais experientes que têm essa característica, às vezes um médium mais inexperiente, neófito, que chega na reunião mediúnica depois de ter estudado, é claro, se preparado, às vezes esse médium menos preparado precisa do apoio daquele mais preparado, que vai envolvê-lo, inclusive, às vezes, com imposição de mãos, com a sua presença, com passe, para ajudar, às vezes, no desenvolvimento da psicografia, da vidência ou de outra faculdade mediúnica. Então, existem médiuns que têm, aqui era à distância, mas o mais comum é presencial. Os dois médiuns, o mais experiente e o menos experiente, estão na mesma reunião, e às vezes esse menos experiente precisa desse acolhimento fluídico, para ele se sinta mais seguro, faz parte do desenvolvimento da mediunidade, às vezes, esta abordagem. Não que todos precisem desse tipo de abordagem, mas alguns, talvez mais inseguros, necessitem. Às vezes vem uma ideia e a pessoa não tem certeza se é o espírito, se é dele, aquele primeiro momento da mediunidade. Alguns mais inseguros, às vezes talvez com o dirigente, ou um médium atrás mais experiente, impondo as mãos, cedendo a energia, faz com que ele tenha um pouco mais de confiança e desenvolva a mediunidade. Não é que tem que acontecer para todos, repito, mas alguns às vezes necessitam desse auxílio. Aqui é interessante também, veja a lucidez de Kardec, diz assim: observação apresentada pelo senhor Allan Kardec a respeito de uma comunicação espiritual que fazia uma predição do futuro. Segundo ela, certos acontecimentos deveriam acontecer em data fixa, e como constatação, o espírito tinha dito ao médium que a fizesse assinar por várias pessoas, entre outras o senhor Allan Kardec, a fim de poder certificar a sua ocorrência à época em que fora feita. É como se todos assinassem ali para garantir a autenticidade no futuro quando acontecesse. Mas assim, Kardec, eu me recusei, disse o senhor Allan Kardec, pelas seguintes considerações. Já há muita tendência a ver no espiritismo um meio de adivinhação, o que é contrário ao seu objetivo.
Quando fatos futuros são anunciados e se realizam, temos sem dúvida um caso curioso e excepcional, mas seria perigoso considerá-lo como uma regra. Por isso não quis que meu nome servisse para endossar uma crença que falsearia o Espiritismo em seu princípio e na sua aplicação. Kardec se nega a endossar. É muito interessante, porque o Espiritismo não está relacionado a essas questões de necromancia, adivinhações do futuro, achar que a comunicação espiritual, a intervenção dos espíritos é para isso, né? Como ele diz assim, alteraria a sua aplicação e o seu princípio. Claro que, vez que outra, acontece essa mediunidade premonitória de um evento futuro, isso como exceção pode acontecer. Mas Allan Kardec subscrevendo, e as pessoas às vezes talvez fazendo mau uso disso, dando uma amplitude maior do que merece, muitos, principalmente naquele momento, e ainda hoje há algumas distorções sobre o que se pensa do Espiritismo, principalmente aqueles que não o conhecem, às vezes distorcem, está vendo o Espiritismo, confunde o Espiritismo com sortilégios, com ver-sorte, com necromancia, com futuro, e o Espiritismo não tem nada a ver com isso. A proposta do Espiritismo é de nos conectar a Deus, estudo, de aprendizado, de espiritualização, de melhoria moral. Então, Kardec, sabiamente, não quis ver o seu nome associado a isso, que também mancharia um pouco a imagem do Espiritismo, principalmente naquele primeiro momento, quando havia muitos ataques e mais distorções do que acontece hoje. Aqui Kardec relata um fato de uma menina de 15 anos, uma manifestação mediúnica espontânea, onde ela psicografava de forma mecânica algumas mensagens para ela, privada, episódios da vida dela e dos mais próximos ali. E aí diz assim, é provável que se a faculdade fosse cultivada e bem dirigida, se desenvolveria de modo notável e útil. Então aqui vejam só, já falamos a data desse estudo, estamos comemorando neste ano, 2021, 160 anos do Livro dos Médiuns, e um dos itens muito importantes que lá consta é o desenvolvimento da mediunidade. Espontaneamente, a pessoa já apresenta um indício de mediunidade, pode ser variados, não nos cabe aqui fazer um rol taxativo fechado, são várias situações que demonstram indícios de mediunidade. A pessoa chega na casa espírita com isso, o que deve fazer? Ser encaminhada para o estudo primeiro, se ela, mesmo que chegue com a mediunidade atormentada, às vezes a mediunidade está eclodindo intensamente, mesmo assim, nunca a pessoa deve ser encaminhada para a reunião mediúnica, como muito se fazia no passado, causando diversos prejuízos à pessoa. O importante é que ela seja encaminhada ao Evangelho, aos passes, para que este tormento possa ser cuidado, tratado pelos benfeitores também, ela seja acolhida na casa espírita, no atendimento fraterno, encaminhada ao estudo para entender os princípios básicos da doutrina, para que, sem se desligar do estudo, porque o médium sempre está estudando, no futuro ela possa ser encaminhada para uma reunião mediúnica, onde, sem pressa, ela vai desenvolver a mediunidade. Aqui, como diz Kardec, se essa camponesa fosse encaminhada, ela já apresentava uma mediunidade de psicografia mecânica, mas com um resultado ainda ineficiente, porque eram só observações dela, para aqueles que estavam próximo dela. Então, se ela fosse buscar a doutrina, iria desenvolver a luz do Espiritismo, e não a moda da casa, o mediunismo, quando a pessoa desenvolve a mediunidade sem que siga as orientações e os critérios espíritas que estão em O Livro dos Médiuns, principalmente. Então, o desenvolvimento da mediunidade tem que ser dessa forma, com as diretrizes traçadas por Kardec em O Livro dos Médiuns, sem pressa, aí sim para que a mediunidade possa ir se desenvolvendo de forma saudável, com disciplina, com educação, com estudo, e o médium tomando consciência da importância da sua moralização, para que ele possa se tornar um bom médium, um bom instrumento, sintonizando com os bons espíritos e não distorcendo a mensagem que recebe do alto. Aqui há uma outra comunicação interessante, um fato. O filho do senhor N começa a apresentar uma manifestação física espontânea e interessante,
o espírito se vinculava a ele e o fazia simular com as mãos e os dedos, com incrível volubilidade, toda a sorte de evoluções militares, com cargas de cavalaria, manobras de artilharia, ataques de forte. Então o espírito usava a mão do menino e, movimentando os dedos, estalando, mexendo, produzia sons militares. E isso chamou a atenção, mas olha que curioso. Tal gênero, assim, numa palavra, vê-se que se apodera dos membros do rapaz e os emprega como seus. Tal gênero de manifestação oferece um curioso assunto para estudo. Por sua originalidade, pode dar a compreender a maneira por que os espíritos agem sobre certas criaturas. Interrogado a respeito, São Luís faz advertências cheias de sabedoria e aconselha não as provocar. Além disso, concita a sociedade a não entrar nessa via de experiências cujo resultado seria o afastamento dos espíritos sérios e a continuar ocupando-se, como fez até agora, em aprofundar as questões mais importantes. Olha que interessante isso. Já vimos casas espíritas e o grupo mediúnico, às vezes, queria, por artimanhas obsessivas, estavam sendo tentados a distraírem-se com outras coisas. Aqui, no caso, era a distração com esse fenômeno físico que o menino produzia, envolvido pelo espírito, mas naquele tempo, já com praticamente 2 anos, mais de 2 anos de sociedade, como disse Kardec num outro artigo, já não havia mais necessidade de ficar repetindo o fenômeno pelo fenômeno. O fenômeno tinha o seu papel, a sua importância, mas agora é hora de estudar a doutrina, as reuniões mediúnicas com o propósito de receber da espiritualidade boas informações, acolher os espíritos. Trazer ali, ficar reproduzindo aquele fenômeno físico, era uma forma de distração, de desviar o grupo do seu objetivo. São Luís percebe e faz essa demonstração. Já vimos grupos mediúnicos que caíram nessas artimanhas. Alguns se perturbaram, se desequilibraram, outros perceberam depois, com o passar do tempo, com prejuízos para a atividade mediúnica. Lembramos aqui em nossa cidade, Itapetininga, interior de São Paulo, há muitas décadas atrás, eu ainda não frequentava, mas era adolescente, mas tomei conhecimento de um determinado grupo mediúnico que, num dado momento, começou a receber pintura mediúnica, o outro também, e todo mundo ficou ali meio, nada contra a pintura mediúnica, mas entendo o contexto. E aí começaram a ficar deslumbrados com a pintura mediúnica. Então, aquele grupo mediúnico que era para receber a orientação dos espíritos, acolher os espíritos sofredores, começou a desviar o objetivo. E o dirigente, seu Alexandre Neri, experiente, maduro, foi deixando para ver se eles próprios percebiam. E o negócio foi tomando conta. Foi hora que viu que o grupo todo estava perturbado e todo mundo querendo desenvolver pintura mediúnica, todo mundo estava tomando orgulho, pela própria natureza da mediunidade em si, que chama atenção, etc. Aí o senhor Alexandre intercedeu. Falou, vocês não perceberam? Não. Os espíritos estão inferiores, os benfeitores permitiram. É um aprendizado, é uma prova para nós, para que a gente possa desenvolver essa criticidade. E então agora, como vocês não perceberam, eu estou aqui falando, isso é uma distração. Vamos parar por aqui, vamos reforçar o estudo, mais vigilância, e para que o grupo mediúnico possa retomar a sua atividade natural. Olha só que interessante aqui, Então vejamos que o boletim, avançamos até no tempo, aí pedimos as nossas escusas, mas vejamos que o boletim da sociedade desse mês em questão, julho de 1860, realmente está assim com muitos fatos interessantes. Um outro artigo aqui também que merece uma observação, Frenologia e a Fisionomia. Naquela época de materialismo intenso, estava muito em voga esta ideia, ainda hoje há resquícios, porque ainda há pessoas materialistas, que naquela época, com o estudo do cérebro, que começou principalmente com o alemão, aqui Kardec cita ele, o Dr. Gall, o alemão Franz Joseph Gall, estudando o cérebro. Naquela época havia essa curiosidade saudável, científica, de entender o cérebro, o seu funcionamento, o seu estudo. Hoje muito avançado, o estudo do cérebro, o mapeamento do cérebro, as neurocomunicações, o cérebro triuno, o cérebro reptiliano, que cuida, a parte reptiliana que cuida das nossas atividades instintivas, automatizadas, basicamente, o sistema límbico, das emoções, dos sentimentos, o neocórtex, desenvolvido mais recentemente na evolução, onde ali se expressam os nossos pensamentos,
a nossa capacidade de abstração, de entender Deus dentro dessa abstração, que os animais não têm, por exemplo, essa capacidade de abstração, mas acreditava-se que nós éramos produto do cérebro. Quem pensa é o cérebro. Então acreditava-se isso, que a gente era produto do cérebro. Não se acreditava na alma, no espírito. Kardec chega a dizer, essa tese faz do homem uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidades, pois seus atos sempre poderia atribuir os seus erros à sua organização fisiológica, entre parênteses, eu acrescento, e seria injustiça puni-lo por faltas que não teria dependido dele. Então, nós não poderíamos, né, ser produto do cérebro. Então, se a gente pratica um delito, um equívoco, não, a culpa não é minha, é o cérebro que me fez agir dessa forma. Então, ainda naquela época, a frenologia acreditava que se podia conhecer o caráter da pessoa pelo formato do crânio, o tamanho do crânio, a fisionomia de Lavater, Johann Caspar Lavater, que pelos traços fisionômicos, né, ali era a causa do caráter da pessoa, das suas emoções. Hoje nós sabemos que os traços fisionômicos revelam emoções, mas ali é o efeito. Hoje nós vamos entendendo que a causa de tudo isso está no espírito, o ser pensante, o ser consciente. Nós vamos ver um texto de Joana de Ângeles, né, que o nascedouro de tudo está no espírito, e o cérebro é um instrumento do pensamento. O espírito pensa, impacta o perispírito nas áreas correspondentes e, por sua vez, chega ao cérebro, produzindo, portanto, o cérebro decodifica, recebe isto, o impulso do espírito, e isso se transforma em comportamentos, em atitudes, em escolha, exercício de livre-arbítrio, agir, não agir, etc. Então, a gente percebe que agora os traços fisionômicos é o efeito. Então, uma pessoa sisuda, uma pessoa mal-humorada, revela pela sua fisionomia. Você percebe uma pessoa quando é muito brava, uma pessoa quando está muito triste, quando está alegre, né? Uma pessoa muito sisuda pelas vezes excessivas rugas. Kardec até fala das rugas aqui. Então a gente percebe que a causa está no espírito. Se o indivíduo é sisudo, mal-humorado, irritadiço, se ele é triste, profundamente triste, ou alegre, né? Ou traz em si maldade, às vezes a pessoa, o próprio semblante, às vezes reflete esses traços de maldade. A causa não está ali, nos traços fisionômicos, no cérebro, no formato do cérebro, mas sim no espírito, que imprime no corpo esses traços fisionômicos. E, inclusive, hoje, com a monitoração cerebral, ele pode, inclusive, acionar. Hoje, monitora seu cérebro e bem se vê as áreas que são acionadas em determinadas emoções, determinados tipos de pensamento. Mas ali, quando a gente vê a área do cérebro especificamente sendo acionada, não é a causa, mas o efeito. O espírito tem, de repente, uma tristeza, ou uma tendência à maldade, ao erro, e aciona a área do cérebro compatível com aquilo. Naturalmente que ali está o efeito. A causa sempre estará no espírito, que já teve vidas passadas, experiência. Quando ele vem para a reencarnação, já traz conquistas, já traz defeitos, já traz boas ou más inclinações. Né? Isto é muito importante, essa visão do espiritismo apresentando a causa no espírito. A obra de Joana de Ângeles, a que me referi, chama-se O Amor como Solução. Capítulo 14, Sentimentos e Emoções. Ela diz assim, né? Os neurocientistas, forrados de propósitos elevados, buscam encontrar as áreas cerebrais encarregadas de produzir a consciência, as sensações, os sentimentos, as emoções, a inteligência, a memória. Através desse comportamento, o ser humano permaneceria reduzido à argamassa celular, que se desagrega e se dilui ante o fenômeno biológico da morte, aniquilando-se. Então, aí ela vai desenvolver toda esta ideia, rompendo, né, com esse tipo de pensamento materialista e demonstrando, diz ela, no espírito, portanto, encontram-se as faculdades que lhe caracterizam o nível de elevação ou de primarismo. Daí ela diz assim, consciência, afetividade, sensibilidade, sensações, emoções, inteligência, memória está no espírito. Eu fiz aqui um adendo à memória, com todo respeito. Alguns, aqui estamos debatendo ideias
dentro de um equilíbrio e educação. Alguns defendem que a memória está no perispírito. E vemos aqui Joana nos apresentando, né, e ela merece uma boa dose de credibilidade doutrinária. A memória está no espírito, que se expressa através do perispírito, que tem órgãos correspondentes para expressar a memória. Mas, na essência, a memória está no espírito, a memória profunda. Né? Então, aqui, esse texto de Joana ratifica isso. Aqui nós não temos tempo para entrar em detalhes, quem sabe mais à frente. Né? Já tivemos, talvez teremos a oportunidade de abordar essa questão especificamente da memória. Né? Mas é do espírito a memória, que se expressa no perispírito e muitas vezes até no corpo físico, como nós vamos ver até num caso aqui de uma pessoa que tem uma recordação da vida passada. A memória está no espírito, passa para aos centros de memória no perispírito. O perispírito tem órgãos específicos para expressar esta memória que está no espírito, e em algumas vezes essas memórias se apresentam também no cérebro físico e ficam ali registros durante o sono, uma lembrança de uma vida passada, um momento, um fato, enfim, é um assunto bem também interessante. Né? Então, Joana de Ângeles vai nos falar a respeito disso, desse cérebro triuno. Inclusive, alguns aqui nós vamos deixar como referência. Acho que há um livro que se chama Cérebro Triuno, que vai fazer até uma comparação, uma link com um texto de André Luiz, conhecido, que fala da casa mental, através da mediunidade do Chico, que o cérebro estaria dividido em 3 partes: o porão da individualidade, o subconsciente, os atos automatizados, portanto, a parte reptiliana do cérebro, o consciente, que é o presente, o esforço, a vontade, as emoções atuais, né, os sentimentos. Então, ali está conectado com esse primeiro andar da casa mental, o consciente, e, por fim, o último andar, o superconsciente, ligado aí também ao neocórtex, alguns associam ao lobo frontal, né, que estaria o potencial divino, que estaria aí a nossa destinação, o nosso progresso. Então, é muito interessante, né, quando se faz essas associações, esta casa mental de André Luiz com o cérebro triuno. Há pessoas muito mais qualificadas, vocês vão procurar através das AMES, Associação Médica Espírita, que são detentores desses conhecimentos fisiológicos com muito mais profundidade do que eu posso transmitir. E podem buscar no YouTube isso, Cérebro Triuno, Associação Médica Espírita, que vocês vão ver lá esse aprofundamento maior dessas 3 partes do cérebro, as 3 partes que André Luiz traz da casa mental, né? Mas o fato é que isso nos remete a esse estudo de Kardec, que demonstra, portanto, que a causa está no espírito. Não podemos buscar culpar o corpo ou o cérebro pelas nossas imperfeições, pelas nossas emoções, às vezes doentias, desgovernadas, pelos defeitos morais ou pelos sentimentos bons. Tudo isso é conquista do espírito, e Kardec, nesse texto aqui, vai abordar essa questão. No final ele diz assim, né? Assim, nos sinais fisionômicos, não é possível absolutamente tirar qualquer indício das existências anteriores. Não se pode encontrá-la senão no caráter moral, nas ideias instintivas e intuitivas, nas inclinações inatas. É ali que a gente observa a evolução do indivíduo, mas que não resultam da educação, assim como na natureza das expiações enfrentadas. Portanto, esse caráter moral está onde? No espírito, através das suas vivências passadas, mas sempre caminhando para melhorar, para progredir. Por fim, nós temos aqui no artigo Os Fantasmas, né, onde Kardec simplesmente fala da dificuldade ainda das pessoas. Ele cita a academia, que era a ciência da época, entender essas questões das aparições espirituais, dos fantasmas, e alguns muitas vezes associam, usam essa expressão fantasma. E a palavra fantasma, ela tem um peso, né, diferente. Em geral, esses fantasmas, diz Kardec, são representados sob aspecto lúgubre, vindo de preferência à noite, e sobretudo nas noites mais escuras, nas horas fatais, nos lugares sombrios. Então, por ignorância, nós construímos superstições e mitos
em torno das aparições, e muitas vezes usamos, portanto, a palavra fantasma, que é algo assim que traz mais medo, é uma palavra que está, às vezes, como diz Kardec, que revestida de algumas ideias que não condizem com o pensamento espírita, porque, como ele diz aqui, o Espiritismo ensina que os espíritos podem mostrar-se em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer hora, de dia como de noite, que em geral o fazem na aparência que tinham em vida, e que só a imaginação criou os fantasmas, que os que aparecem, longe de serem temíveis, as mais das vezes são parentes ou amigos que vêm a nós por afeição, ou espíritos infelizes aos quais podemos ajudar. Também são, por vezes, brincalhões do mundo espírita, que se divertem às nossas custas e se riem do medo que causam. Aí Kardec diz, conhecemos muita gente que temia os fantasmas. Hoje, graças ao Espiritismo, sabem o que é, seu maior desejo é ver um. Então, a partir do conhecimento espírita, retiramos esses mitos, superstições e fantasias e deveremos, espera-se de nós, não temer os espíritos, porque nós somos espíritos, no corpo. Então, não devemos temer os espíritos. Às vezes eu até brinco e falo que nós temos que nos preparar, nos educar para um encontro espiritual que pode ou não acontecer. Às vezes é tomado de surpresa e a pessoa não sabe como lidar, mas você olha, se um espírito me aparecer, eu não vou ter medo, eu vou perguntar o que ele deseja, se eu posso ser útil, se for um espírito infeliz, eu posso orar a ele. Se for um espírito superior, o que eu posso aprender com ele? Se for um ente querido já desencarnado, a alegria pela possibilidade daquele contato, daquele reencontro. Então vejamos que o Espiritismo nos convida a lidar de forma mais natural com essas aparições espirituais, para que a gente possa superar medos. Não é tão simples, há pessoas que mesmo espíritas têm medo, né? Richard Simonetti, o autor espírita, palestrante, renomado, já desencarnado, escreveu o livro Quem tem Medo dos Espíritos, e onde ele vai, através desses conceitos da doutrina, fazendo com que o leitor possa não mais temer os espíritos. Espera-se de nós esse não temor, a fim de que, se houver um contato, a gente possa aproveitar aquele contato espiritual. Aquele que nós falamos, recordação de uma vida anterior, quando falamos aquela questão da memória que está no espírito, aqui o indivíduo recorda-se de ter participado, de ter sido assassinado naquele famoso episódio infeliz, que tiveram mortes, a noite de São Bartolomeu, e quando era criança, já na atual reencarnação, ele trazia essa lembrança, detalhes daquela cena sangrenta, né? Kardec queria evocá-lo, ele estava vivo, o que é possível, já narramos aqui. O seu anjo da guarda fala da impossibilidade de evocá-lo, mas que ele, anjo da guarda, que o acompanha já há muitas vidas, poderia dar as informações. Então, Kardec pergunta a ele se é verídica essa lembrança de vida passada. Ele diz que sim, que essas lembranças são reais, raras, deve-se um pouco ao gênero de morte que de tal modo o impressionou, que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Contudo, muitas vezes outras pessoas tiveram morte tão terrível e não lhes ficou a lembrança. Só raramente Deus o permite. As lembranças de vidas passadas, as crianças têm documentários, há milhares de crianças que lembram. Por que nesses casos Deus permite? Eles vêm com um corpo físico propício para que não haja bloqueio dessas lembranças, justamente para instigar a ciência a pesquisar e para demonstrar a realidade da reencarnação, das múltiplas vidas. A criança que às vezes mal começa a falar, eu fui fulano de tal, dá nome, dá detalhes, dá dados, e o método científico faz com que as pessoas vão lá confirmar, pesquisar tudo, e os casos que acompanhamos. Existem livros, inclusive, sobre o assunto, estudiosos, Dr. Ian Stevenson, e outros, né? Inclusive um brasileiro, que me escapou o nome agora, acho que é Hernani Guimarães de Andrade, não tenho certeza, que estudou também esses casos sugestivos de reencarnação, porque a regra é o esquecimento, porque não temos condições não temos ainda equilíbrio, maturidade para lidar com as nossas lembranças do passado, com os erros do passado, né? De forma que é uma bênção para nós o esquecimento do passado, mas algumas pessoas excepcionalmente lembram, e Deus o permite justamente para que isso aconteça. E aqui tem um texto de Kardec muito interessante nessa questão, como o anjo da guarda estava acompanhando essa pessoa, o Gaston Vicente, que é a pessoa que o anjo da guarda acompanhava, que tinha esta recordação da noite de São Bartolomeu,
porque que ele, naquela reencarnação, que ele estava ali presente, já era o anjo da guarda dele também, por que não evitou a morte? Uma vez uma pessoa me perguntou, se o anjo da guarda, às vezes assiste-nos à desencarnação, não faz nada, que ele não pode evitar quando chega a hora. Né? Quando esse gênero de morte, às vezes mortes violentas, fazem parte da nossa expiação, eles não evitam. Kardec tem um texto bonito aqui, porque morrer pertence à natureza humana. Nenhum anjo da guarda tem o poder de opor-se aos cursos da lei da natureza. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero da morte no destino de cada um, é preciso que se cumpra o destino. Então vejamos que o anjo da guarda é um espírito mais equilibrado. A morte física para ele não representa nada. Sabe que ali vai se libertar o espírito, a verdadeira vida no mundo espiritual, e conforme o gênero de morte, era algo importante para o espírito. Às vezes tem gêneros de morte que nos remetem a necessidades expiatórias. Às vezes é porque cessou o nosso período, então está chegando a nossa hora de retornar à verdadeira pátria. O anjo da guarda não vai interceder. E eles, os benfeitores, não enxergam a morte como nós enxergamos aqui, algo, se a gente pudesse, a gente evitaria sempre a morte como algo penoso, né? E temos que lidar melhor com a morte, né? A visão espírita da imortalidade, do reencontro, da reencarnação, da vida espiritual, ameniza esse impacto. Claro que temos saudade da pessoa que partiu, mas teremos que, com o passar do tempo, com o progresso do planeta, aprender a lidar melhor com a desencarnação de um ente querido, de um amigo. A saudade é natural, o choro equilibrado é natural, com certeza. Mas a gente vai aprendendo a lidar. O anjo da guarda às vezes está ali assistindo para poder acolher o espírito que está voltando ao mundo espiritual, e às vezes ele não evita porque ele entende que chegou a hora. Às vezes aquela morte é uma necessidade de expiação, chegou a hora de voltar, então ele não se perturba com aquilo, porque é mais uma morte. Quantas vezes já morremos? Faz parte da vida, é um fatalismo biológico. O importante é que o espírito é imortal. Este não morre nunca porque herdamos de Deus a eternidade. E por fim, aqui no final, Kardec vai trazer bibliografia, onde ele já está noticiando a futura publicação do Livro dos Médiuns, que se dará em janeiro, né? Que se deu em janeiro de 1861, aqui estamos em julho de 1860, e por fim um artigo sobre os animais, o espírito Charles. Nós vamos ver bastante ele na Revista Espírita, falando aqui, uma comunicação longa, que eu quero chamar a atenção assim rapidamente. Ele vai falar da evolução do princípio espiritual do animal. O animal tem uma alma, ou um princípio espiritual, que depois, quando chegar no reino nominal, vai se tornar um espírito, usando a nomenclatura adequada, que são aqueles seres inteligentes da criação, portanto, que atingiram este status de inteligência, de pensamento contínuo, de senso moral. Mas o animal tem, né? Nós sabemos, o vegetal tem, o mineral tem, a evolução se dá nesses reinos inferiores e segue. Charles vai falando disso, né? Para a gente poder, portanto, envolver os nossos pets, animais de estimação, porque eles têm ali, entre aspas, uma alma. Ele vai falar desta evolução da alma, vai falar que vai chegar no reino nominal, e vai, os animais se tornarão de espíritos, portanto, humanos, né, no reino nominal. É o instinto que vai sendo a base para a construção da inteligência. O animal já tem pensamentos fragmentados, ainda não é contínuo. Há animais mais evoluídos e menos evoluídos. Os mais evoluídos, o cão, o macaco, o golfinho, né, os mamíferos, muitos mamíferos já mais evoluídos, o gato. E Charles vai falar aqui que uma parte da evolução do animal, a alma, o princípio espiritual, não é individualizado. Portanto, existe o que os orientais chamam, eu já escrevi um artigo a respeito e nós aceitamos, a questão da alma-grupo. Charles fala disso aqui, volta à massa e compartilha o aprendizado feito. Então, o princípio espiritual volta à coletividade, à alma-grupo, e compartilha a experiência amealhada. Numa parte do animal é a alma-grupo. Numa parte, já mais adiantado, já começa a individualização. Já está individualizado o princípio espiritual. Um animal, uma alma, um princípio espiritual. O cão, o gato, enfim, o macaco. E essa individualização estima-se, segundo o Dr. Jorge Andréa, que foi um grande escritor espírita, ele fala que nos répteis, porque ali já há o olho pineal, que é a glândula pineal rudimentar, que, portanto, será no futuro a glândula pineal, é ela que permite este princípio espiritual individualizado se vincular
e agir sobre o corpo. E ele diz que ali nos répteis é que se dá, em algum momento dos répteis, esta individualização. Como individualiza, nós não sabemos. Mas o Charlie fala disso, dessa individual. Não dá detalhes, mas ele está falando que uma parte é individual, num dado momento é individualizado, no outro não. Então é no reino animal que acontece esta individualização. Então ele fala muito bem, ele vai falar bastante sobre os animais, né? Então é uma lição muito bonita. E é interessante que alguns pontos Kardec vai questionar, ele vai retificar, que Kardec no final vai falar do exame crítico das comunicações. Porque alguns pontos ele vai perguntar melhor a Charlie, para ele desenvolver melhor a ideia. Um pontinho que estava errado, Charlie, o espírito, vai retificar. Aí Kardec fala, não aceitar cegamente as coisas que vêm do mundo espiritual. Os bons espíritos não se perturbam pela indagação. Charlie não se preocupou. Kardec perguntou, questionou este ponto. Alguns pontos ele explicou melhor, o espírito explicou melhor, desenvolveu melhor a ideia. Um outro ponto ele corrigiu, um outro ponto ele aprimorou. Sob a intervenção de Kardec também se vê um espírito bem intencionado. Porque os espíritos inferiores não querem ser questionados, eles querem impor. Os bons espíritos estão sugerindo, convidando ao aprendizado. Os espíritos inferiores querem impor, não aceitam serem questionados. Então Kardec fala disso também, então é um artigo muito interessante que vale a pena a leitura. E aqui São Luís vai falar deste elo perdido entre o animal e o hominal. Onde que se dá? Porque entre o animal e o homem, diz o Livro dos Espíritos, há uma distância enorme, a mesma entre o homem e Deus, simbolicamente falando que é uma distância muito grande, evolutiva. E São Luís diz que no passado da Terra havia raças extintas que cumpria com esta lacuna. Então, diz São Luís que no passado da Terra havia, era essa evolução do animal para o homem se dava na Terra através dessas raças extintas. Hoje não temos mais. Então, do animal para o hominal, o progresso do princípio espiritual segue, às vezes este elo perdido se dá nas muitas moradas da casa do Pai, em outras moradas físicas, em outros mundos físicos e também no mundo espiritual, tudo com a supervisão e o auxílio da espiritualidade superior. Mas a gente vê a importância, então, deste cuidado com os animais, né? Como diz o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E São Francisco, a amorosidade com o animal, São Francisco tinha um amor tão grande, né? Pelos animais, pelo vegetal, e a gente vai aprendendo, portanto, agora a ter esse respeito, evitando qualquer tipo de maus tratos, e vendo que ali está um irmão nosso inferior, dentro desse processo evolutivo, mas que um dia vai atingir o reino nominal. Pedimos escusa porque talvez estendemos uns minutos a mais do habitual do nosso estudo, mas é que a Revista Espírita, esse mês de julho, realmente estava muito interessante. Fica aqui a sugestão para leitura na íntegra. Um abraço a vocês, muito obrigado pela companhia virtual, embora que não seja ao vivo, é um vídeo gravado, mas a gente sente o feedback, a alegria de vocês, assim como a minha alegria de poder estar estudando esse trabalho maravilhoso de Kardec. Muito obrigado. Muita paz a todos.